Bom, como travou na última aula, né? Eu vou recomeçar aqui. Eu não sei se vocês assistiram o vídeo que eu compartilhei da Ultraturbo, que eu consegui chegar até o final de vetores. Então eu vou recomeçar essa parte do espaço tridimensional. Então, num espaço tridimensional, né, 3D, três dimensões, né, o vetor tem três componentes, tá? Uma para cada eixo das coordenadas, multiplicadas, tá, pelos respectivos vetores unitários, tá, que dão suas direções e sentidos. O módulo do vetor é calculado pelo teorema de Pitágoras. Tá? E as componentes do vetor são obtidas pela trigonometria, tá? E relações do triângulo retângulo. Então, um vetor V, né, aqui, V maiúsculo, botei V minúsculo, V maiúsculo, pode ser escrito como V igual a Vx unitário x mais Vy unitário y mais Vz unitário z. Então, Vx é a componente x do vetor V, Vy é a componente y e Vz é a componente z. Tá? Se eu quiser inverter um vetor em três dimensões, ou em qualquer dimensão, eu multiplico ele por menos 1. E com isso eu mantenho o mesmo módulo do vetor, mas eu inverto o sentido dele. Então isso é equivalente a multiplicar todas as componentes do vetor por menos 1. Módulo do vetor. Então, para discutir o módulo do vetor, a gente usa o teorema de Pitágoras duas vezes. Deixa eu colocar aqui. Aqui tem um vetor no espaço tridimensional, né, numa caixa aqui, cúbica, né, um paralelepípedo, né. Então eu tenho a componente Vx aqui no eixo x, a componente Vy aqui no eixo y, com os unitários, aqui o x e o y, e a componente z aqui, com o unitário z no eixo z. Aqui está o vetor v na diagonal. Tá? Então, para eu calcular o módulo, o comprimento, né, dessa diagonal aqui, desse vetor v, eu uso o teorema de Pitágoras em duas partes. Primeiro, eu tenho um triângulo retângulo aqui, o comprimento do vetor v, a componente Vz dele aqui no eixo z, e essa diagonal aqui na face de cima, tá? Esse traço tracejado aqui na diagonal, tá? Então o teorema de Pitágoras me dá o que? Esse comprimento do vetor, o comprimento do vetor aqui v, né, ao quadrado, que está na diagonal, que é a hipotenusa, tá? Aqui eu tenho um ângulo reto, aqui essa face aqui, né, essa diagonal que faz um ângulo de 90 graus aqui com eixo z, tá? Então tem um ângulo reto. De forma que esse comprimento aqui da diagonal vai ser o comprimento de v seno do ângulo que v faz com o eixo z, que nós chamamos de θ. Tá? Chame de θ e vamos ver nas próximas figuras. Então esse comprimento aqui vai ser módulo de v seno de θ, que é o ângulo de v com o eixo z. Então o comprimento de v vai ser v ao quadrado, né, mais a componente dele Vz ao quadrado aqui, esse comprimento aqui no eixo z, mais esse comprimento aqui da diagonal, que é módulo de v ao quadrado seno ao quadrado de θ. Vou mostrar uma figura aqui que tem todos os ângulos aqui.
Então essa é a mesma figura, só que com os ângulos, tá? Então aqui, entre o vetor V aqui e o eixo Z, eu tenho um ângulo θ aqui. E entre a diagonal que tracejada aqui da face superior e o eixo Z aqui, é um ângulo reto, 90 graus. Né? Então é um triângulo retângulo. Então esse comprimento tracejado aqui é módulo de V seno desse ângulo aqui θ, que é oposto a esse comprimento, né? Esse comprimento é oposto ao ângulo, então é seno de θ. Módulo de V, né, que é a diagonal, seno de θ. Essas relações de trigonometria vocês têm que saber, porque quando nós formos ver força, né, vocês têm que saber decompor vetor em várias situações. Da física você não precisa decompor vetor, então tem que saber essas relações de triângulo retângulo e de trigonometria, tá? Estou fazendo uma aplicação aqui de relação de triângulo retângulo e trigonometria. Então, mais uma vez, né, pelo teorema de Pitágoras, aqui a diagonal é V, o módulo de V, né? Então é módulo de V ao quadrado igual a módulo de VZ, aqui é a componente Z aqui de V ao quadrado, mais esse comprimento aqui da face superior, esse comprimento na diagonal aqui, que é módulo de V seno de θ. Então eu peguei e elevei ao quadrado tudo aqui. Usei aqui, primeira parte aqui, o teorema de Pitágoras. V ao quadrado é igual a VZ ao quadrado mais V ao quadrado seno ao quadrado de θ. Aí quem é V ao quadrado seno ao quadrado de θ? Aí eu vou usar a trigonometria de novo. Aqui até figura. Então eu já sei que essa diagonal aqui na face superior, o comprimento dela é módulo de V seno de θ. Mas na face inferior, né, a diagonal também tem o mesmo comprimento. Então é o que? É V seno de θ, né? Tá? Mas aí aqui na face inferior, né, eu tenho triângulo retângulo também. Então, eu uso novamente o teorema de Pitágoras. O módulo ao quadrado de V seno de θ ao quadrado, né, essa diagonal aqui inferior, na face inferior, vai ser igual a o módulo ao quadrado da componente Vx aqui, ó, no eixo X. Esse comprimento aqui, ó, perpendicular ao eixo X, é o comprimento da componente Y aqui, ó, ela é paralela aqui a esse comprimento aqui. Então é o que? Vy ao quadrado. Tá? Então, repetindo, essa diagonal aqui, pelo teorema de Pitágoras, é o que? Módulo de V ao quadrado seno ao quadrado de θ. Que é igual a que? Componente de V no eixo X ao quadrado, Vx ao quadrado, mais componente aqui de V no eixo Y, né, aqui, Vy ao quadrado. Então, eu substituo aqui. V ao quadrado seno ao quadrado de θ é o que? Vx ao quadrado mais, tá, Vy ao quadrado. Aí eu substituo aqui. Então, V ao quadrado vai ser igual a que? Vz ao quadrado, né, aqui, mais V ao quadrado sendo quadrado de θ, que é Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Então, V, né, o módulo de V, vai ser igual a que? A raiz quadrada de Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado mais Vz ao quadrado. Tá? Então, módulo de V, né, escreve assim ou assim, igual a raiz quadrada de Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado mais Vz ao quadrado.
Então, usei o Teorema de Pitágoras duas vezes para escrever o módulo de um vetor em 3 dimensões. Tá? A gente também pode escrever a componente de um vetor utilizando dois ângulos. Né? Então, eu tenho o θ, tá? E o φ. Isso é utilizado quando a gente estuda coordenadas esféricas, né? Onde nós temos as componentes, tá, do vetor em coordenadas esféricas, onde o V aqui seria o raio da esfera. Então, a gente usa a trigonometria sempre, né? Então, vamos ver lá na figura. A mesma figura, eu tenho esse comprimento aqui na face superior, na diagonal, é V seno de θ, que é o mesmo comprimento aqui na face inferior, V seno de θ. Tá? A componente VZ é o que? É a projeção de V, do vetor V, no eixo Z, que é o que? V cosseno θ. Né? É o cateto adjacente ao ângulo θ, que é V, módulo de V cosseno θ. Então eu já tenho VZ. VZ é módulo de V cosseno θ. Aqui na diagonal, na face inferior, né? Eu sei que é V seno θ. E se eu projeto ela aqui no eixo X e no eixo Y, tá? Onde agora eu tenho esse ângulo dessa diagonal com o eixo X, eu chamo de φ. Então, novamente, a projeção desse comprimento aqui, no plano XY, né, na face inferior, vai ser V seno de θ, a projeção no eixo X é o cateto adjacente, é cosseno φ. Então, Vx vai ser V seno θ, cosseno φ. E Vy é a projeção desse comprimento aqui, no eixo Y, que é esse cateto oposto ao ângulo φ. Então, Vy, né, esse comprimento aqui, vai ser o que? V seno θ, né, aqui, seno φ, né, esse aqui. Aqui é V seno θ, cosseno φ, né, o cateto adjacente. E aqui ao ângulo φ, né, e aqui vai ser V seno θ, seno φ, o cateto oposto ao ângulo φ. Então tá aqui. Vx é V seno θ, cosseno φ. Vy é V seno θ, seno φ. E Vz é V cosseno θ. Aí eu vou mostrar novamente que isso aqui vai fornecer um módulo de V igual a Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado mais Vz ao quadrado. Para isso, né, para ficar fácil de visualizar, eu vou somar primeiro o quadrado de Vx e Vy. Tá? Então, Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado, tá? É o que? V ao quadrado seno ao quadrado de θ cosseno ao quadrado de φ, mais, tá? V ao quadrado seno ao quadrado de θ seno ao quadrado de φ. Aí eu agrupo aqui V ao quadrado seno ao quadrado de θ, que aparece nos dois, fica aqui, tá? Vezes o cosseno ao quadrado de φ mais seno ao quadrado de φ. Mas quando é o mesmo ângulo, tá? A soma do quadrado do cosseno mais o seno ao quadrado de φ é 1. É sempre igual a 1. É uma relação trigonométrica, uma identidade trigonométrica, tá? Então, como é 1, eu fico somente com V ao quadrado seno ao quadrado de θ. Aí agora eu adiciono Vz ao quadrado, componente z ao quadrado. Então, Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado mais Vz ao quadrado vai ser V ao quadrado seno ao quadrado de θ, aqui,
mais aqui a componente Z, V ao quadrado cosseno ao quadrado de θ. Eu agrupo o V ao quadrado, que aparece nos dois termos, tá? V ao quadrado aqui, vezes seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ. Como é o mesmo ângulo, né, aqui θ e θ, então seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Então eu conto que Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado mais Vz ao quadrado é igual a V ao quadrado. Então encontramos a mesma fórmula para o módulo ao quadrado do vetor, né, que fornece o módulo de V igual a raiz quadrada de V ao quadrado mais Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado mais Vz ao quadrado. Uma observação aqui que talvez você já tenha notado, né? Quando eu tiro a raiz aqui na igualdade pode ser mais ou menos, tá? V igual a mais ou menos raiz de Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado mais Vz ao quadrado. Mas como o módulo vetor é um comprimento, tá? Ele é sempre positivo, então eu não coloco o sinal mais ou menos, coloco como se fosse sinal mais, né? E sinal mais é como se não tivesse sinal aqui na frente, tá? Se eu escrever assim mais raiz de, tá? É a mesma coisa. Então sempre que eu tenho um número ao quadrado, eu tiro a raiz, né? Um número ao quadrado, se botar mais ou menos ele, né? Ele elevar ao quadrado, vai dar o mesmo resultado. Então se eu tirar a raiz, vai aparecer mais ou menos aqui do outro lado. Em algumas situações, né, é importante esse sinal. Então encontramos que V, o módulo de V é igual a raiz de Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado mais Vz ao quadrado. Encontramos o mesmo resultado. Outro método é o dos cossenos diretores do vetor. Da mesma forma que eu tenho o ângulo θ aqui entre o eixo Z e o vetor, eu também posso considerar um ângulo alfa aqui entre o eixo X e o vetor e um ângulo beta aqui entre o eixo Y e o vetor. Tá? Com isso eu posso escrever, né, projetando o vetor nos três eixos, as componentes do vetor como Vx igual a projeção do vetor V no eixo X, que é V cosseno alfa, Vy, a projeção do vetor no eixo Y, que é V cosseno beta, e Vz, que é a projeção do vetor no eixo Z, que é V cosseno θ. Se eu igualo, né, essa forma de escrever aqui com a anterior para dois ângulos, θ e φ, né, eu encontro que cosseno alfa é igual a seno θ cosseno φ, cosseno beta é igual a seno θ seno φ e cosseno θ igual a cosseno θ. Eu vou elevar as três identidades ao quadrado, tá? Encontro isso aqui. Cosseno ao quadrado de alfa igual a seno ao quadrado de θ cosseno ao quadrado de φ, cosseno ao quadrado de beta igual a seno ao quadrado de θ seno ao quadrado de φ, cosseno ao quadrado de θ igual a cosseno ao quadrado de θ. Aí eu vou somar agora. Primeiro os dois primeiros aqui. Cosseno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de beta, né? É o que? Seno ao quadrado de θ cosseno ao quadrado de φ mais seno ao quadrado de θ seno ao quadrado de φ. Então eu tenho seno ao quadrado de θ nos dois termos da soma, então eu vou agrupar ele, separar aqui seno ao quadrado de θ e vezes o cosseno ao quadrado de φ mais seno ao quadrado de φ, que é 1. Né? Então resulta em seno ao quadrado de θ. Aí agora eu vou adicionar cosseno ao quadrado de θ.
Então, cosseno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de beta mais cosseno ao quadrado de teta é o que? É seno ao quadrado de teta mais cosseno ao quadrado de teta, que é 1. Então, a soma dos três cossenos, com ângulos alfa e beta e teta, é igual ao quadrado, né? Cada um é igual a 1. Então, Professor, sim. eu me perdi naquela parte, logo assim, quase que no começo. Porque tá aqui dizendo vetor V cosseno de alfa igual a V seno de teta cosseno de Onde Fi, aqui, né? dos dois ângulos, ou de um ângulo só. Bem aí mesmo. Aqui, Aí né? logo em cima tem o V de x igual a V cosseno de alfa. E ali está multiplicando V seno de φ cosseno do zero cortado no meio. Aqui nessa Isso daí tá equação, multiplicando, eu não entendi essa relação aí. nessa equação aqui, De onde foi que saiu? Então- Eu não entendi de onde foi que saiu. então, Vx é módulo de V, seno de teta, cosseno φ. E Vy é módulo de V, seno teta, seno φ. Veja que seno teta aparece nas duas. Por quê? Porque eu projeto o comprimento V seno de teta no eixo X, aí multiplico pelo cosseno de φ. E projeto V seno de teta no eixo Y, multiplico pelo seno de φ, como se fosse um vetor, eu projetando nos eixos X e Y. Ainda não entendi. Deixa eu mostrar a figura. Tá aqui. Eu tenho o vetor V aqui. Tá? Então aqui na diagonal, na face superior, é o que? É módulo de V seno de teta, né? Você entende isso? É o cateto oposto ao ângulo θ. V é a diagonal, módulo de V. Você entende que esse comprimento aqui dessa linha tracejada, na diagonal da face superior do paralelepípedo ou do cubo, né, para facilitar, é módulo de V seno de θ. Aqui entre esse comprimento dessa linha tracejada e o eixo Z é 90 graus. Você consegue entender que aqui é V seno de θ? Sim, eu estou entendendo. Então, aqui é um triângulo retângulo, né, que tem a diagonal, a hipotenusa, né, aqui o módulo de V. E esse comprimento aqui oposto ao ângulo θ aqui, tá, é o módulo de V seno de θ. Esse comprimento aqui, né, na diagonal da face superior, que é igual a esse comprimento aqui na diagonal da face inferior. Tá? Também é V, módulo de V seno de θ. Aí para eu projetar, tá entendendo essa parte de baixo também? É um cubo, né? É um cubo. Então a diagonal das duas faces, inferior e superior, ou um retângulo, né, são iguais, né? Então as duas são V seno de θ. É que na face inferior tem um triângulo retângulo, só que agora o ângulo aqui eu chamei de φ. Então é o que? É a componente Vx de V. Aqui é a componente Vy de V, né? É o mesmo comprimento aqui. Esse comprimento aqui é igual a esse. Aqui é um retângulo, um paralelepípedo, né? E embaixo tem um retângulo, né, na face inferior. Então esse comprimento aqui é Vy, né? E aqui é Vx. Tá? Então se eu tenho aqui na diagonal V seno de θ, esse comprimento aqui é o seno de φ, né? O seno de φ é o quê?
é o cateto oposto, né? Que é VY, Posto sobre a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? V seno de θ, não é isso? Deixa eu escrever aqui. Deixa eu ver se eu... Vou escrever aqui, depois eu coloco em cima. Para ficar... Deixa eu tirar de tela cheia. Vou escrever seno de φ, tá? Vai ser igual o cateto oposto, né? Sobre a hipotenusa, que é o que? É o VY. Sobre a hipotenusa é o que? É V seno de θ. E o cosseno de φ, né? Essa bolinha com um traço é o φ, tá? É uma letra grega. E com traço na diagonal. E o com a bolinha com parecendo um O achatado, com um traço na horizontal é o θ. Tá? Isso aqui. Então, o cosseno de φ vai ser o cateto adjacente, né? Vx dividido pela hipotenusa, que é o que? V seno de θ. Você entendeu essa parte? Porque é só entender essa parte. O seno de φ é esse comprimento aqui. É o cateto oposto ao ângulo φ, né? Aqui essa bolinha com traço diagonal. Dividido pela hipotenusa, que é o módulo de V aqui na diagonal, seno de θ. E o cosseno de φ, o cateto adjacente, né? É o cateto adjacente, né? Vx, dividido pela hipotenusa, que é o que? Módulo de V, aqui na diagonal, módulo de V seno de θ. Aí você entende aqui que eu tenho o seno de φ e o cosseno de φ dessa forma. Essa é a ideia. Mais ou menos. Não, essa é a ideia principal. Qual foi a dúvida? Porque ainda não estou conseguindo compreender isso. Eu vou dar uma olhada. Não, mas isso é muito importante, porque a parte principal de vetores é você decompor as componentes e projetar nos eixos. Quando você projeta no eixo, é o quê? É o ângulo que o vetor faz com o eixo, vezes o módulo dele. Então a projeção dele no eixo Z, que a gente chama a componente Z dele, o VZ, é o módulo de V vezes o cosseno do ângulo que ele faz com o eixo Z, cosseno de θ. A projeção dele aqui no eixo Z, né, aqui, no plano XY, né, é a projeção ortogonal, que como se fosse a sombra dele aqui no eixo XY. Agora estou entendendo a projeção ortogonal. Isso. Bugado aqui, agora está mais claro. Então, é como se fosse a sombra dele aqui no plano XY. E esse comprimento é o que? Se você ver esse comprimento aqui, ó, que eu estou passando o mouse aqui, de E até D, você consegue ver aqui? Esse aqui é a componente, é a componente VZ do vetor V, ó, é esse comprimento aqui. Sei. A mesma coisa. Eu vou dar uma revisada nessa projeção ortogonal para relembrar. Mas basicamente é isso. Imagina aqui que essa linha tracejada na face inferior fosse um vetor. É um comprimento, mas um vetor. Aí eu quero projetar ela no plano XY.
Aí o que é que seria? Seria esse comprimento no eixo XY, seria o cosseno de φ, e no eixo Y, né, seria o seno de φ. Quando você faz lá na trigonometria, né, você faz uma circunferência, traça o eixo Y e X, né? Aí traça o raio da circunferência. A projeção do raio no eixo Y é o seno do ângulo, e a projeção do raio no eixo X é o cosseno do ângulo que o raio faz com o eixo X. Deixa eu voltar aqui para deixa eu voltar para o vetor 2D aqui. Acho que tem um exemplo. Eu tenho aqui, por exemplo, em duas dimensões, eu tenho o vetor V, tá? Ele faz um ângulo θ com o eixo X que dá a direção dele, tá? A projeção dele no eixo X é V cosseno θ, que é a componente VX dele, tá aqui. E a projeção de V aqui no eixo Y é V seno θ, que é esse comprimento aqui. Por isso que eu escrevo aqui, é Vx, e aqui, esse lado paralelo aqui, a componente Vy, tem o mesmo comprimento, então é Vy aqui. Então eu tenho V módulo de V, Vx, Vy. Por isso que eu... Por isso que eu uso o teorema de Pitágoras. Você entende duas dimensões no plano XY? Sim. Então você tem que saber isso, porque aqui... Mas você entendeu agora? Então imagine aquela linha tracejada sendo esse vetor V aqui. Lá do caso tridimensional. Aqui é o plano XY, né? Então, é igual lá no caso tridimensional. Sim. Então, imagine esse vetor V ser aquela linha tracejada. Eu estou entendendo esse negócio de duas dimensões até. Então, é a mesma coisa. Você vê por triângulo retângulo. Até que compreendo. Então, porque veja aqui, esse triângulo retângulo aqui. Tem o módulo de V. Vx é o quê? É o cateto adjacente, né? E o cosseno desse ângulo é o quê? É a hipotenusa, módulo de V, ou não, é o cateto adjacente Vx dividido por V, a hipotenusa. Aí se você isola Vx, você vai ter V cosseno θ. É a mesma coisa que Vy, que é a componente Y. Mas esse comprimento aqui é seno de θ, o cateto oposto ao ângulo θ, né, forma o seno de θ, que é o que? O cateto oposto dividido por V. É quando você isola o cateto oposto, Vy, né, você tem V vezes seno de θ. Se tivesse aqui, você tem cosseno de θ é igual a que? O cateto adjacente, né? Vx dividido pela hipotenusa, V. Mas isso implica que eu posso escrever como? Se eu multiplico os dois lados por V, né, eu vou ter o quê? Vou escrever aqui, V cosseno θ vai ser igual a V vezes Vx sobre V. Mas aqui V com V eu cancelo. Aí é uma projeção ortogonal.
Então isso implica o quê? Que Vx é igual a V cosseno θ. Você entendeu essa parte? Essa é a componente Vx. Sim. O cosseno θ é o que? É o cateto adjacente, aqui, ó, que é o Vx, dividido pela hipotenusa, que é o módulo de V. Tô entendendo, sim. Aqui. Aí eu multiplico os dois lados por V, de forma que eu fico com Vx isolado aqui. V aqui cancela com V. V cancela com V e fica Vx. Então fica Vx igual a V cosseno θ. O mesmo para Vy. O seno de θ, né, é igual a quê? Cateto oposto, Vy, dividido pela hipotenusa, que é V. Tá? Então, isso implica, né, que se eu multiplicar os dois lados por V, multiplicar por V os dois lados da equação, V e V. Então eu não alterei a igualdade. Mas aqui desse lado, V cancela com V, né? Que está no numerador e denominador. Sim. Então eu vou cancelar aqui, é V e V. Vou ficar só com o Vy. Eu posso escrever, em vez de escrever V seno de θ, eu posso escrever Vy igual a V seno θ. Em vez de eu escrever V seno de θ igual a Vy, eu posso escrever Vy igual a V seno θ. Então, do teorema de Pitágoras, né, triângulo retângulo, tem aqui cateto oposto, né? O seno de θ é cateto oposto, Vy sobre módulo de V. O cosseno de θ é o que? Cateto adjacente, que é Vx sobre o módulo de V. Tá aqui. Aí eu já vou aproveitar e vou mostrar, né, que o módulo ao quadrado deles é igual ao módulo de V. Se eu elevar isso aqui ao quadrado dos dois lados, esse aqui ao quadrado dos dois lados e somar, eu vou ter o que? Vx ao quadrado, V ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ. Vy ao quadrado é V ao quadrado, seno ao quadrado de θ. Vy. Pronto, aqui eu achei as componentes Vx e Vy em função do ângulo θ, né, que ele faz com o eixo x, e do módulo de V. Aí eu elevo ao quadrado aqui as duas componentes, tá? E agora eu vou somar. Tá? Então eu vou ter Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado vai ser igual a quê? Vai ser V ao quadrado cosseno ao quadrado de θ
mais V ao quadrado seno ao quadrado de θ. Aí eu vou agrupar V ao quadrado, que aparece nas duas expressões, né? V ao quadrado cosseno ao quadrado de θ e V ao quadrado seno ao quadrado de θ. Tem V ao quadrado vezes, agora entre parênteses, né? Cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. Mais cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ é igual a 1. Igual. Então fica o quê? Fica somente V ao quadrado aqui. Então eu posso escrever como V ao quadrado, né? Igual a Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Que vai fornecer V igual a raiz quadrada de Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Isso eu usando a trigonometria, né? Eu calculei o cosseno e o seno, né? E dele eu achei as componentes Vx e Vy do vetor, em função do módulo dele e do ângulo que ele faz com o x, né? Da direção dele. E aqui eu tenho o módulo do mesmo vetor usando o teorema de Pitágoras, né? Você entendeu agora essa parte no plano? Sim, ficou mais claro, sim. Pronto, aí depois você revisa. A questão é porque... Sim, pode falar. A questão é que eu ficava meio sem entender direito, sabe? É porque eu acho que eu falei muito rápido essa parte aqui. Eu já fiz logo o teorema de Pitágoras, tá? Eu não fiz a parte de trigonometria. Eu acho que agora ficou mais claro, assim. De ter ficado mais claro, ficou mesmo. Com essa parte. Então, Eu nem saber calcular o módulo do vetor, porque parece que o senhor pegou de uma outra maneira de fazer. Aí eu fiquei meio bugado. não, é que eu fiz pelo teorema de Pitágoras já colocando as componentes ao quadrado. Eu peguei já o triângulo retângulo aqui. Sim. Peguei o triângulo retângulo aqui, peguei a hipotenusa ao quadrado, V ao quadrado, mais Vx ao quadrado, ou igual, né, a Vx ao quadrado, mais Vy ao quadrado aqui. Então eu já peguei o triângulo retângulo aqui e apliquei o teorema de Pitágoras. Eu vou pegar esse negócio para estudar melhor. É porque é muito importante isso, porque quando for ver a parte de força, de estática, né, a gente aplica muito, por isso que eu tive bastante cuidado de fazer essa parte de vetores, porque é base, né, para o que vocês vão ver mais à frente. Tá? Eu acho que foi só isso que eu fiz mais rápido. Assim. Da água um pouco, voltar um pouco. Então vou voltar lá para o caso de 3 dimensões, tá? Você vê que eu uso a parte de 2 dimensões, né, na parte de 3 dimensões. Assim, vocês têm que aprender a visualizar onde tem triângulo retângulo, né? Se visualizando a geometria já facilita muito, tá? Por exemplo, aqui você tem que saber o quê? Que essa face aqui, né, superior e inferior, ela corta o eixo Z, né? E o eixo Z é perpendicular a essa face, né? Tanto inferior quanto superior. Tá?
se ele é perpendicular, né, qualquer reta que eu trace no plano que contém essas duas faces, né, essas retas serão perpendiculares ao eixo Z. Então, tem uma parte de geometria aí que é intuitiva, então você tem que visualizar e se acostumar, né, a trabalhar com a parte de geometria. Tá? Então, deixa eu adiantar aqui. Então essa parte geométrica, né, você tem que saber visualizar. Você não pode ver um triângulo retângulo onde não é. Então, por exemplo, aqui você tem que imaginar que essa face aqui superior é paralela à inferior, né? Por se tratar de um paralelepípedo, um cubo, né? Todas as faces opostas são paralelas, né? Segundo, como a inferior está no plano XY, né? E o plano XY é perpendicular, o eixo Z é perpendicular ao plano XY, então ele vai ser perpendicular às duas faces, já que as duas faces são paralelas. Aí se eu traçar qualquer reta nessas duas faces, né, que esteja nessas duas faces, né, ou seja, esteja no mesmo plano da face, tá? Essas retas serão perpendiculares ao eixo Z. Então essa diagonal aqui, linha tracejada aqui, ela é perpendicular ao eixo Z. Por isso que eu tenho um triângulo retângulo aqui, com um ângulo reto aqui na componente VZ, com essa linha tracejada aqui na diagonal. Então é muito importante você saber visualizar, tá usando a geometria. Usando as noções de paralelismo, né, e ortogonalidade, da perpendicularidade. Isso facilita muito. Vocês vão ver que vai ser útil tanto em física quanto na matemática, no cálculo, em vetores. Tá? Então, é isso. Eu usei o triângulo retângulo aqui. Deixa eu colocar a tela cheia aqui. Aqui eu usei o triângulo retângulo, cateto oposto ao ângulo θ, essa linha tracejada aqui na diagonal. Então, esse comprimento aqui vai ser o que? Vai ser a hipotenusa vezes o seno do ângulo. Ou, falando de outra forma, eu poderia dizer o que? Que o seno de θ aqui é o que? O cateto oposto, esse comprimento aqui, linha tracejada, dividido pela hipotenusa, que é o que? Que é o módulo de V. Aí eu isolo esse comprimento aqui, o cateto oposto, multiplico pelo módulo de V, né? Aí fica o que? De um lado fica o módulo de V seno de θ, e do outro fica esse comprimento aqui, que eu não dei nenhum nome, eu só digo que ele é simplesmente módulo de V seno θ. Mas esse comprimento aqui na diagonal da face superior é igual a esse comprimento aqui na diagonal da face inferior. Então, o meu comprimento. Aí eu posso fazer o mesmo procedimento, considerar isso aqui. Esse comprimento aqui é o que? É módulo de V seno θ, que é o que? A hipotenusa desse triângulo retângulo aqui, ó. Componente Vx, essa linha tracejada aqui é a componente Vy, né? Ela é o que? Paralela à componente Vy e tem o mesmo comprimento. Então é como se a gente fala assim, né? Já força de expressão, que aqui já é a componente Vy, né? Porque esse comprimento aqui é igual a esse comprimento aqui da componente Vy. Então, eu uso a trigonometria novamente. Eu faço o que? Eu falo que o seno de φ, né, é esse cateto oposto aqui, esse comprimento aqui, essa linha tracejada perpendicular a x, dividido pela hipotenusa, que é o que? Módulo de V seno de θ. Então, seno de φ é o que? Vy, esse aqui, dividido por V seno θ. E o cateto, o cosseno, né, de φ vai ser o que? O cateto adjacente, que é Vx,
aqui, dividido pela hipotenusa, que é V seno de θ aqui. Aí está aqui. Eu vou escrever agora, vou tirar então se eu pego aqui V seno de θ, eu multiplico os dois lados por V seno θ. Então V seno θ seno φ vai ser igual a quê? V seno θ, VY, V seno θ. Mas aqui eu cancelo, né? Porque é numerador igual ao denominador. Aqui. Isso aqui. Cancela com isso aqui. Divido 1 por 1, dá, por ele mesmo dá 1, né? Então isso eu posso escrever okay. V seno θ seno φ vai ser igual a VY. Eu posso, né? A igualdade aqui eu posso também escrever que VY é igual a V seno θ seno φ. Se V seno θ seno φ é igual a VY, então VY é igual a V seno θ seno φ. Do mesmo jeito, eu pego aqui o cosseno de φ. É Vx dividido por V seno θ. Eu multiplico os dois lados por V seno θ. Vai ser igual aí V seno θ, né? Cancela com V seno θ. Simplifica aqui. V seno θ cosseno φ vai ser igual a Vx. Então, Vx vai ser V seno θ cosseno φ. Deu para entender agora? Ficou melhor assim? Porque isso é aqui embaixo é triângulo retângulo, aqui é triângulo retângulo. Se você vê que você tem vários triângulos retângulos. Esse aqui é triângulo retângulo, esse aqui é triângulo retângulo na face de baixo, né? Na face superior. Se eu divido ele com a diagonal aqui, né? Eu divido ele em dois triângulos retângulos. Aqui em cima eu tenho dois triângulos retângulos. Aqui na diagonal eu também tenho dois triângulos retângulos. Agora você tem que saber visualizar, assim, saber onde é ângulo reto. Aqui ângulo reto, aqui é ângulo reto, aqui é ângulo reto, aqui é ângulo reto. Essas coisas você tem que ver já sabendo. Isso aqui é uma coisa que você tem que visualizar, não tem como. Vem da geometria, né? Se tem dois planos paralelos, que seria a face inferior e face superior, você passa um eixo perpendicular a elas duas, né? Então qualquer reta sobre qualquer um dos planos, né?
que são as duas faces, né, superior e inferior. Qualquer reta nessas faces é perpendicular ao eixo Z, por exemplo, que é perpendicular às faces, né? Então isso vem da geometria, tá? Isso tem que se acostumar a ver triângulo retângulo e tudo, assim, plano inclinado, né? Que nem eu mostrei aqui no exemplo aqui de vetores 2D, né? Aqui tem que ver triângulo retângulo aqui, nesse plano inclinado, então, para você poder decompor a aceleração aqui nas duas componentes aqui. Então você tem que saber ver isso, que isso vem da geometria. Por mais que eu explique, fale, você tem que treinar para ver, aprender a ver isso. Até porque não tem como, se você fosse dar um curso de geometria plano, mesmo assim é uma coisa intuitiva, né? Você vê, usa a regra, né? Você que sabe que se traçar uma vertical aqui é uma reta, né? Eu sei que vou ter um ângulo reto entre eles, as duas retas, né? Assim como o eixo XY, se eu aqui X e Y traço uma reta perpendicular à outra, né? Então eu sei que entre as duas retas vai ter um ângulo reto. Então eu sei que o ângulo entre X e Z é 90 graus, o ângulo entre Z e Y é 90 graus, o ângulo entre Y e Z e X é 90 graus, porque eles são perpendiculares, né, os eixos. Então, essas coisas assim você já tem que ir imaginando, tá sabendo, porque são coisas importantes, principalmente para você decompor vetores, né? Porque se é triângulo retângulo, tem que saber, ter certeza realmente que a figura é um triângulo retângulo. Depois utilizar as propriedades do triângulo retângulo e trigonometria. Então deu para melhorar um pouco, né, essa parte, né? Você tem que depois ver com calma, ver, tentar visualizar o que eu falei, tá? Para você compreender melhor. Eu falei aqui do cossenos diretores, né, também é o mesmo procedimento. Aqui o ângulo de V, o vetor V com eixo X é alfa. Eu traço um triângulo retângulo, eu traço uma perpendicular aqui desse ponto D aqui até o eixo X, de forma que forma um ângulo de 90 graus. Quando formar um ângulo de 90 graus, aí eu vou ter um triângulo retângulo. Aí o cateto adjacente, né? Aqui vai ser a componente Vx do vetor V. Cateto adjacente ao ângulo alfa. Da mesma forma aqui no eixo Y. Se eu projetar aqui esse ponto aqui D, né? Aqui, onde termina aqui o vetor V, né? No eixo Y, de forma que seja uma linha reta perpendicular ao eixo Y, tá? Então eu vou ter um triângulo retângulo entre a componente VY do vetor, essa linha perpendicular ao eixo Y, e a diagonal, que é o módulo do vetor. Quando eu trabalho com os cossenos diretores, né, só me interessam os cossenos, então é só as projeções do vetor no eixo X, que são os catetos adjacentes, por isso que só aparecem os cossenos. Cosseno θ, cosseno alfa e cosseno beta. Então aqui, cosseno alfa, cosseno beta e cosseno θ. Então esses cossenos são quantidades que são chamadas de cossenos diretores, tá? Do vetor, no caso, o vetor V aí, tá? E qualquer vetor. Pego os ângulos que o vetor faz com os eixos, tá? Esses são, calculo os cossenos, esses são os cossenos diretores do vetor.
eu posso escrever um vetor unitário, né, usando esses cossenos diretores. Então eu vou ter um vetor unitário na direção do vetor, só que com módulo 1. Tá? Então o vetor U vai ser o cosseno alfa unitário x mais cosseno beta unitário y mais cosseno θ unitário z. E se eu calculo o módulo, né, eu pego as componentes, os três componentes, e elevo ao quadrado. Então, cosseno ao quadrado de alfa, mais cosseno ao quadrado de beta, mais cosseno ao quadrado de θ, e tiro a raiz. Mas eu sei que a soma ao quadrado dos cossenos diretores é 1. Né? Tá aqui, que nós estamos mostrando aqui. Então eu vou ter raiz de 1, que é 1. Então o módulo de U vai ser sempre igual a 1. Então o vetor U é um vetor unitário, tem módulo 1. Tá? Usando os cossenos diretores. Vetor posição. O vetor posição de uma partícula, né, de um ponto, né, é o que? Nada mais é que as componentes, né, do ponto, né, vezes os vetores unitários. Né? Então, R é x unitário x, mais y unitário y, mais z unitário z. Então, os valores, a posição no ponto, né, dá o vetor unitário, já que o vetor posição ele começa na origem, tá? Termina no ponto do espaço onde está a partícula. Deixa eu ver aqui. Que eu falei componente, na verdade é o ponto, né, no espaço, então ele tem coordenadas x, y e z. Então as coordenadas do ponto, né, vezes os vetores unitários respectivos, né, x vezes o x, y vezes o y e z vezes o z, fornece o vetor posição, o vetor R do ponto P. Tá? E na cinemática, né, esse vetor ele muda de posição de acordo com a partícula se move. Né? Se ele descreve a posição de uma partícula, à medida que a partícula se move no espaço, né, esse vetor vai acompanhando a partícula. E se você imaginar esse vetor aqui como uma caneta, esse vetor R aqui, tá? Então ele vai traçando a trajetória da partícula no espaço. Veja que o espaço, né, pode ser uma dimensão, pode ser duas ou as três. Tá? A duas dimensões seria o plano XY com Z igual a zero. Né? Z igual a zero, então o vetor estaria no plano XY. E uma dimensão seria ou o eixo X ou Y ou Z com as outras duas igual a zero. Se fosse o eixo X, seria X com Y igual a zero e Z igual a zero. Seria só o eixo X. Se fosse só o eixo Y, seria X igual a zero, Z igual a zero e só a coordenada Y. E assim sucessivamente. Para o eixo Z seria X e Y igual a zero e só a coordenada Z. Soma de vetores, né? Como eu falei lá no caso de duas dimensões, né? A soma de vetores você tem os mesmos procedimentos. Por exemplo, aqui no espaço, em três dimensões, eu tenho x, y e z. Então eu tenho a soma do vetor A, esse azul aqui, mais o vetor B, esse vermelho aqui. Então o vetor soma ele sai do início do primeiro aqui, no zero, vai até a seta, a ponta do último, aqui até o vermelho, aqui a seta do vermelho, o B. Aqui. Então, essa é a soma geométrica do vetor A com o vetor B. Se eu tenho mais de dois vetores, né, é o mesmo procedimento. Eu começo do primeiro vetor, aqui eu tenho quatro vetores, A, B, C e D.
Então meu vetor soma ele começa do primeiro vetor, o azul, aqui o A, e vai até a seta do quarto vetor, o D aqui, que é o lilás. Então essa é a soma geométrica dos vetores A, o azul, o B, o vermelho, o C, o verde e o D, o lilás. Aqui. Diferença de dois vetores. É o mesmo procedimento também. Aqui em 3 dimensões ele sai do vetor que eu estou tirando do outro, aqui o A, e vai para o vetor que está sendo subtraído, o B. Eu tenho o vetor de diferença B menos A, então o vetor de diferença termina na seta do B. Né? Só que você sabe que é diferente porque ele começa na seta de um, no final de um, e termina na seta do outro. Aonde ele termina, né, é o vetor que está sendo subtraído. No caso aqui o B está sendo subtraído do vetor A. Tá? Então é B menos A. Por isso que o vetor diferença aqui, o preto, termina no vetor B, aqui o vetor vermelho. E também outro exemplo de diferença, né? Se eu mudar os vetores, muda a orientação, o modo do vetor de diferença. Isso é geométrica, a parte geométrica. A parte algébrica, né? Eu faço o quê? É igual aos procedimentos né, que fizemos para 2 dimensões. Tá? Eu tenho aqui um vetor V1 em 3 dimensões com suas 3 componentes, V1x, V1y e V1z, tá? E tem o vetor V2 com suas 3 componentes, V2x, V2y, V2z. Então se eu somo, esse é o vetor soma, igual a V1 mais V2, tá? Eu simplesmente somo as componentes de cada eixo. Então, a componente x com componente x, componente y com componente y, componente z com componente z. Eu não misturo, tá? Então fica assim: V1x mais V2x unitário x, mais V1y mais V2y unitário y, mais V1z mais V2z unitário z. Então o vetor soma esse vetor aqui, cujo módulo, né, é o que? É a soma do quadrado de cada componente, que multiplica o x ao quadrado, V1x mais V2x ao quadrado, que multiplica o unitário y ao quadrado, V1y mais V2y ao quadrado, o que multiplica o unitário z, V1z mais V2z ao quadrado. Soma o quadrado das 3 componentes e tira a raiz. O mesmo procedimento eu faço para a diferença de 2 vetores. Algebricamente, eu tenho os 2 vetores aqui, V1 e V2. Tem o vetor diferença, V1 menos V2. Eu pego, aqui escrevo o primeiro vetor, V1, boto o sinal de menos, escrevo o segundo vetor. Entre parênteses, aqui tem o sinal de menos, troca o sinal, né, das componentes do segundo vetor. Então, eu faço o que? Eu junto a componente x com componente x, componente y com componente y, componente z com componente z. Então eu tenho V1x menos V2x unitário x, V1y menos V2y unitário y, V1z menos V2z unitário z. Então nada mais é que a diferença das componentes, né,
das respectivas componentes dos dois vetores. Então o vetor diferença vai ser o que? V1x menos V2x, unitário x, V1y menos V2y, unitário y, e V1z menos V2z, unitário z. Tá? E o módulo, o meu procedimento. Raiz quadrada da soma dos quadrados de cada componente. Que multiplica o x ao quadrado, V1x menos V2x ao quadrado, mais V1y menos V2y ao quadrado, a componente y, mais V1z menos V2z ao quadrado, a componente z. Nós podemos utilizar a geometria, né, também para demonstrar, utilizar os vetores, né, para demonstrar a lei dos cossenos e dos senos lá da geometria. Tá? Então nós usamos a soma de dois vetores, aqui no caso eu considerei S igual a um vetor R mais um vetor ρ. Isso aqui é uma letra grega, ρ, tá? Que eu usei para o segundo vetor. E aqui a diferença, igual ao vetor R menos o vetor ρ. Tá? Esse símbolo aqui é ρ, uma letra grega. Para demonstrar as leis dos cossenos e dos senos. Lei dos cossenos, eu vou utilizar a soma, tá? Para obter o quadrado, o módulo do vetor soma, em função do módulo ao quadrado dos dois vetores, tá? Em função do módulo dos dois vetores, né? Rho e R, e do alfa, que é o cosseno do ângulo entre eles dois. Então, a lei dos senos dá o que? Dá o módulo do vetor soma em função do módulo dos dois vetores que eu estou somando, né? E do ângulo entre os dois vetores, tá? Então, a gente vai usar o teorema de Pitágoras. Tá? Veja que é muito importante o teorema de Pitágoras, tá? E o que a gente tem que aprender é ver a geometria. Tá? Visualizar o triângulo retângulo corretamente. Então nós vimos o que? Que a soma entre dois vetores, o vetor soma começa do início do primeiro, aqui que eu coloquei o ρ, e termina na seta no final, né, do segundo, o R. Coloquei ρ aqui, aí no final de ρ, aqui na seta de ρ, começa o R. Vai ter que pontuar. E o vetor soma sai do ponto O até o ponto A. Esse triângulo aqui, né, não é retângulo. Mas, se eu prolongo aqui ρ, tá, essa linha tracejada aqui, e traço uma linha perpendicular aqui do ponto A até essa linha tracejada aqui que eu prolonguei de ρ, né? Eu vou ter um ângulo de 90 graus e vou ter o que? Um triângulo retângulo, tá? Então agora eu posso usar o teorema de Pitágoras. Aí primeiro eu tenho que fazer o que? Eu tenho que determinar o comprimento, esse aqui vertical, e esse comprimento prolongado aqui na horizontal. Aí eu uso lá a trigonometria de novo do triângulo retângulo. Eu tenho aqui um triângulo retângulo pequeno aqui, que é o que? R na hipotenusa, R seno de alfa no cateto oposto, né? E R cosseno de alfa no cateto adjacente. Tá? E tenho esse triângulo retângulo aqui maior, que é de S na hipotenusa. Esse cateto oposto aqui, né, o ângulo θ, é o mesmo.
de R seno alfa igual a S seno θ. E o cateto adjacente vai ser ρ, o módulo de ρ, mais aqui é o R cosseno alfa, é a projeção do R aqui na horizontal aqui. Feito isso, eu uso o teorema de Pitágoras, que é o que? O módulo ao quadrado de S vai ser igual ao módulo ao quadrado do cateto adjacente, que é ρ mais R cosseno de alfa ao quadrado, mais o módulo do cateto oposto, que é o que? R seno de alfa, R ao quadrado, seno de alfa ao quadrado. O módulo ao quadrado, o comprimento aqui do cateto oposto, né, é R seno de alfa. Então, eu escrevo como R ao quadrado, seno ao quadrado de alfa, no teorema de Pitágoras. Então está aqui, S ao quadrado vai ser o que? Rho mais R cosseno de alfa ao quadrado mais R seno de alfa ao quadrado. Esse é o teorema de Pitágoras. Aí eu tiro a raiz, S igual a raiz quadrada de que? De Rho mais R cosseno de alfa ao quadrado mais R seno de alfa ao quadrado. Eu expando aqui esse quadrado aqui, né? Vai ficar ρ ao quadrado mais 2 vezes ρ R cosseno de alfa mais R ao quadrado cosseno ao quadrado de alfa. E esse termo aqui é somente R ao quadrado seno ao quadrado de alfa. Agora eu agrupo aqui R ao quadrado, que está multiplicando cosseno ao quadrado e seno ao quadrado, né? Então eu vou ficar aqui com R ao quadrado vezes cosseno ao quadrado de alfa mais seno ao quadrado de alfa. Mas como é o mesmo ângulo, alfa aqui, né? Isso é igual a 1. Está aqui. Então nós vamos obter que S é igual a raiz quadrada de ρ ao quadrado mais 2 vezes ρ vezes R vezes cosseno de alfa mais R ao quadrado. Se eu coloco o R ao quadrado aqui na frente desse termo aqui de 2 alfa R cosseno de alfa, nós obtemos a forma de que é escrita a lei dos cossenos. Então essa lei dos cossenos para a soma de dois vetores. Então dá um módulo da soma igual em função do módulo dos dois vetores e do ângulo entre eles, alfa. Tá aqui o ângulo entre R e alfa, né? E ρ, se eu puxo o ρ aqui e boto aqui no início de R, eu tenho o ângulo entre os dois vetores, tá? Eu coloco os dois inícios aqui dos dois vetores juntos, desloco aqui o deslocamento paralelo aqui de ρ, e boto o início de ρ aqui no início de R. Então eles dois formam um ângulo, que é esse ângulo alfa aqui. Então nós encontramos a lei dos senos, né, dando um módulo do vetor S igual a raiz quadrada de ρ ao quadrado mais R ao quadrado mais 2 vezes ρ vezes R vezes cosseno de alfa. Ou seja, depende do módulo dos dois vetores e do ângulo entre eles. Então, vou estudar a lei dos cossenos para a soma dos dois vetores ρ e R. Para eu obter o módulo da diferença, tá? Eu considero a diferença como uma soma aqui. D igual a R menos ρ. Posso escrever como R igual a D mais ρ, né? Eu passo menos ρ para esse lado aqui
ou eu somo mais ρ aos dois lados, né, da equação, e menos ρ com mais ρ cancelo, eu fico com R. E do outro lado fica D mais ρ. Aí eu fiz outra figura para a diferença de dois vetores. A diferença é o que? Ela sai, como é R menos ρ, né? Então o vetor diferença, o D aqui, ele sai de ρ e chega da seta de ρ e chega na seta de R, porque é R menos ρ. Aí o que eu tenho que fazer? Tenho que enxergar um triângulo retângulo. Então eu tenho que escrever aqui um triângulo retângulo para eu utilizar o teorema de Pitágoras. Então eu prolongo aqui, depois de ρ eu prolongo um pouco aqui na horizontal e traço uma linha reta perpendicular a esse prolongamento aqui na horizontal. Para quê? Para eu ter um triângulo retângulo. Então quando eu tenho um triângulo retângulo, esse triângulo menor aqui D, com essa linha vertical aqui perpendicular e essa linha tracejada aqui horizontal pequena, forma um triângulo retângulo, né? E esse triângulo aqui com R, ρ, mais essa linha tracejada na horizontal e na vertical, essas duas linhas tracejadas formam um triângulo, outro triângulo retângulo, né? Veja que os ângulos estão todos traçados no sentido anti-horário, né? O sentido do ângulo positivo, no sentido anti-horário. Pronto, aí agora eu uso o teorema de Pitágoras. Tem o que? Que R ao quadrado, módulo de R ao quadrado, vai ser o que? Ρ mais D cosseno de θ ao quadrado, tudo ao quadrado, mais D ao quadrado seno ao quadrado de θ. Então tá aqui, R ao quadrado igual a ρ mais D cosseno de θ ao quadrado, mais D ao quadrado seno ao quadrado de θ. Aí eu expando aqui esse quadrado, essa soma aqui, ρ mais D cosseno de θ, com a ρ ao quadrado, mais 2ρd cosseno de θ, mais D ao quadrado cosseno ao quadrado de θ. E mais isso aqui, D ao quadrado seno ao quadrado de θ. Eu agrupo aqui o D cosseno ao quadrado de θ e D ao quadrado seno ao quadrado de θ. Está aqui D ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. Isso é 1, né? Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado do mesmo ângulo é 1. Então eu fico com R ao quadrado igual a ρ ao quadrado mais D ao quadrado mais duas vezes ρ D cosseno θ. Mas eu quero a diferença, o módulo da diferença em função de R, ρ e o ângulo entre os vetores. Aí eu uso essa relação aqui, ó, R cosseno alfa, que é a parte do cateto adjacente ao ângulo alfa, né? Vai ser igual a ρ mais D cosseno θ. Aqui da figura, deixa eu mostrar. Esse comprimento aqui é R cosseno alfa, né? Da mesma forma que aqui, isso aqui é R seno alfa, que é igual a D seno θ, né? Então esse comprimento aqui do cateto adjacente, R cosseno alfa, né, vai ser igual a ρ, módulo de ρ, mais D cosseno θ, né? Mais esse pedacinho aqui tracejado. Então tá aqui, ρ mais D cosseno θ, módulo de ρ, né? Mais D cosseno θ. Então eu isolo D cosseno θ, né, para quê? Para substituir aqui, ó, essa equação aqui. Substituo D cosseno θ aqui, que é o que? É R cosseno alfa menos ρ, né? Então, R cosseno alfa menos ρ.
Então, D cosseno θ, R cosseno alfa menos ρ. Aí eu substituo aqui, dessa equação aqui, com R ao quadrado, ρ ao quadrado, D ao quadrado, mais 2ρ D cosseno θ. Pronto, substitui aqui. Nós ficamos com ρ ao quadrado, mais D ao quadrado, mais 2 vezes ρ, vezes R cosseno alfa menos ρ. Tá? Então eu tenho ρ ao quadrado mais D ao quadrado, aí 2ρ vezes R cosseno alfa, menos 2ρ ao quadrado. Mais ρ ao quadrado menos 2ρ ao quadrado é menos ρ. E mais 2ρ R cosseno alfa mais D ao quadrado. Então fico agora, veja que o D ao quadrado está isolado aqui. Então eu passo os outros termos para o outro lado, então fico D ao quadrado vai ser igual a R ao quadrado, menos ρ ao quadrado passa para o outro lado, fica mais ρ ao quadrado, e mais 2ρr cosseno de alfa passa para o outro lado, fica com sinal negativo. 2ρr cosseno de alfa. Então, eu tiro a raiz, né? Então eu encontro que o módulo da diferença entre dois vetores vai ser o que? Raiz quadrada do módulo de R ao quadrado, mais módulo de ρ ao quadrado, menos 2 vezes ρ e R, menos 2 vezes ρ vezes R, vezes o cosseno do ângulo alfa. O ângulo alfa é o ângulo entre os dois vetores, R e ρ, tá vendo? Sai do vetor ρ para o vetor R. Isso. Então essa é a lei do cosseno para a diferença, usando a diferença. Usando a diferença, tá? Entre dois vetores, né? A lei dos senos, né? Nós já vi basicamente direto. Aqui desse triângulo retângulo aqui, o A. Se você traça aqui desse ponto aqui, do final de ρ, uma linha perpendicular a S, né? Que significa uma linha perpendicular a S? Que forma um ângulo reto, né? 90 graus, com a reta S, né? Com o vetor S. Então, traço uma linha perpendicular, então eu divido esse triângulo aqui, ρ, R e S, em dois triângulos retângulos, né? Ele é perpendicular aqui e perpendicular aqui, né? Eu tenho dois triângulos retângulos. Então o que eu quero, então esse comprimento aqui, tracejado aqui, é igual para os dois triângulos retângulos. Então eu uso as relações trigonométricas. Esse comprimento tracejado aqui, ele é oposto tanto ao ângulo beta quanto ao ângulo θ. É isso? Mas para o ângulo beta, eu tenho a hipotenusa como R. Então, esse comprimento aqui do cateto oposto vai ser o módulo de R seno de beta. E esse cateto oposto aqui para esse triângulo menor aqui vai ser o que? O módulo de ρ aqui na diagonal, na hipotenusa, diagonal na hipotenusa, desse triângulo pequeno aqui, tá? ρ seno θ, o cateto oposto para o ângulo θ. Então R seno beta vai ser igual a ρ seno θ. E aqui, nesse
comprimento vertical aqui tracejado, eu tenho que esse cateto é o cateto oposto ao ângulo alfa, né? Que é o que? R seno alfa. E ele também é cateto oposto para o ângulo θ. Então ele tem o S seno θ, né? S na hipotenusa aqui e R na hipotenusa aqui. Então eu pego, agora eu vou escrever aqui as duas equações. Aí eu vou dividir pelos senos dos dois lados. Primeiro eu divido os dois lados por seno de alfa, aí fica S sobre seno de alfa, e cancela aqui o seno de alfa. Aí depois eu divido os dois lados por seno de θ, aí fica R seno de θ, e seno de θ cancela aqui e fica S seno de alfa. O mesmo eu vou fazer aqui, nessa segunda equação. Eu divido os dois lados por seno de beta, aí fica R aqui, e aqui fica ρ, seno de θ, seno de beta. Depois divido os dois lados novamente por seno de θ, aí fica R sobre seno de θ igual a ρ sobre seno de beta. Então teremos o que? R seno de θ igual a S seno de alfa, que é igual a ρ dividido por seno de beta. Então essa dupla igualdade aqui, né? R dividido por seno de θ igual a S seno dividido por seno de alfa igual a ρ dividido por seno de beta, que é chamada de lei dos senos. Tá? Depois nós vamos ver que essa é usando a geometria, tá? Usando triângulo retângulo, relações trigonométricas. Depois nós vamos ver produto escalar, e nós vamos ver que nós podemos demonstrar essas leis de seno e cosseno bem mais fácil, principalmente a lei do cosseno. Então, professor, sim. não é, o senhor poderia me dar uma força em aproximação de número significativo? Porque eu não consegui pegar a aula dele. Então, Não consegui pegar a aula. tá, eu vou fazer assim. É que eu teria que dar, a gente tá, como a aula travou, né? E eu não sei se vocês receberam o vídeo. Sim. Eu coloquei lá, tá, o vídeo até produto escalar, produto vetorial, até área representando o vetor, um vetor representando área, tá? Mas aí eu tenho que explicar para ver se vocês entenderam bem mesmo, para vocês fazerem os exercícios. Eu coloquei já a lista de exercícios dos vetores também, né? Então, como já são 19 horas, né? Eu vou liberar a turma, e quem quiser tirar dúvida da lista, tá? Eu vou fazer uma revisão. Vou parar aqui a gravação. Tá. É que assim, eu peguei o material que o senhor colocou lá no Classroom, da apostila, né? Aí eu comecei a ler, né? Sim. Aí eu tava tentando entender as regras de aproximação de um algarismo significativo, só que eu não consegui compreender.